Olá! Hoje eu e meu grupo a gente vai falar sobre o ChatGPT. A gente vai falar sobre o surgimento dele, alguns impactos que ele acabou causando, algumas funções dentro dele, algumas curiosidades e entre outras coisas. Então, eu me chamo Davi Bandeira de Lima, eu fiquei responsável por falar da parte do surgimento do ChatGPT. Eu achei interessante. Tudo começou em 2015, quando surgiu a empresa OpenAI, que ela surgiu sem fins lucrativos. E ela acabou por ganhar diversos patrocínios, porque, ela era uma empresa de inteligência artificial. E ela tinha como uma das principais missões dela era criar uma AI que beneficiasse o mundo. Acabou que eles receberam, como eu estava falando antes, diversos patrocínios. Eles receberam, por exemplo, do Elon Musk, da Amazon e de diversas outras empresas ou pessoas grandes. E acabou que depois de um tempo eles separaram que sem fins lucrativos eles não conseguiam avançar tanto, porque eles precisariam pegar uma larga escala de pessoas para poder fazer a AI funcionar mais rápido. Eles estavam precisando também de mão de obra bem experiente, tudo. E em 2019 eles acabaram se tornando uma empresa com fins lucrativos. E isso também veio acompanhado com o investimento da Microsoft, que foi bem significativo. Se eu não me engano, foi 2 bilhões de dólares. Depois disso, em 2022, eles surgiram com uma notícia bombástica. Nós lançamos uma AI que consegue fazer de tudo, o ChatGPT. O ChatGPT, ele é uma AI que ela responde tudo rápido, ela é inteligente, porque ela consegue entender o que tu tá falando, ela responde no mesmo nível, ou até maior, dependendo, né? E ela foi revolucionária na época. Só que eles tinham lançado em 2022 um protótipo, ou seja, um teste da prévia de graça para as pessoas, um beta. Mas assim, em 2023 eles acabaram lançando uma versão mais completa, né? Que era o ChatGPT Plus. Mas eles também deixaram lá a opção normal, né, do ChatGPT, que ela é mais limitada hoje em dia, que, por exemplo, tu pode botar pedir um certo número de imagens ou mandar a imagem de algum exercício perguntando alguma coisa, ou até na escrita, se eu não me engano, que tu tem um limite para poder falar com ela. Ela também é mais devagar, né? Considerando com a outra. Mas então, da minha parte foi isso, né? Que esse foi o surgimento do ChatGPT por meio dessa empresa OpenAI. E agora eu passo para o meu próximo colega, que ele vai aparecer daqui a alguns segundos. Então, valeu! O que é e como funciona o ChatGPT? O ChatGPT é um transformador generativo pré-treinado, cuja sigla em inglês significa Generative Pre-trained Transformer. A parte generativa é porque ele possui a capacidade de gerar textos, sons, imagens e códigos. O fator de pré-treinamento dele ocorre pois sua IA foi treinada em um processo chamado aprendizagem não supervisionada, no qual ela foi exposta a uma enorme quantidade de dados, deixando já pré-pronto para seu uso. Por fim, o transformador vem do tipo de rede neural usado nele. Esse modelo permite que ele seja capaz de analisar cada palavra na frase ao mesmo tempo e as classificá-las como mais e menos importantes. Muito bom dia, professor e queridos colegas da turma. Eu sou o Bruno e vim complementar o trabalho do meu grupo falando sobre algo que frequentemente a gente vê sendo associado ao falar sobre o ChatGPT ou outras inteligências artificiais, mas que muitos não conhecem o significado e acabam ficando por isso mesmo na maioria das vezes, que são os LLMs. Para isso, eles são treinados utilizando técnicas de aprendizado de máquina, a partir de uma enorme base de dados, sendo que esses podem ser provenientes de filmes, músicas, artigos ou da internet, que é o meio mais comum. Com esse conteúdo na memória, eles vão buscar estabelecer padrões entre as palavras que eles recebem, tentando prever qual será a próxima numa dada sequência de texto. Dessa forma, ele consegue compreender a estrutura da nossa comunicação e replicar perfeitamente quando posto em prática, um baita avanço trazido pela arquitetura Transformer. O ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta que utiliza esse tipo de modelo para conseguir interpretar as mensagens recebidas e responder elas da forma mais coerente possível. E a OpenAI, desenvolvedora do próprio, delegou esse trabalho para diferentes versões, cada um com sua função específica. A família GPT de modelos é a que todos conhecem e mais utilizam ao redor do mundo, responsável por compreender, gerar e manipular texto em linguagem natural. Atualmente, a versão GPT 4.5 é a mais avançada, capaz de receber mais dados e devolver eles da forma mais precisa possível, sendo que o GPT-5 está para ser lançado em breve. Além desses, também existem os modelos da família O, que incluem o O1 e o O3.
Esses foram lançados mais recentemente, com a premissa de serem modelos mais inteligentes, por utilizarem um sistema diferente de pensamento. Dessa forma, ao tratar de questões mais complexas ou que envolvam várias etapas, eles resolverão elas com mais assertividade e precisão do que os padrões da linha GPT. Portanto, é através dessa tecnologia que o nosso querido ChatGPT e inúmeras outras IAs funcionam, motivo pelo qual é tanto falado. Muito obrigado. Bem, então, para continuar a nossa apresentação aqui, a gente tem sobre o ChatGPT as IAs generativas, que é o ramo da inteligência artificial focado na criação de conteúdo novo, e isso se baseia em padrões identificados nos conjuntos de dados de treinamento. E com isso, tu acaba tendo a inovação e o surgimento de vários tipos de IAs. Se a gente for para o ramo do mercado, por exemplo, a gente vai ver que isso está justamente atrelado às ações, que tu acaba vendo muito de notícias, e geralmente essas 4 empresas aqui, elas acabam sendo muito importantes nisso, porque elas fabricam grande parte do hardware, ou seja, do equipamento em si, que são as GPUs e as CPUs. Agora também indo um pouquinho mais sobre as empresas, geralmente tu vai separar isso em empresas, em dois tipos de empresas nacionais, que são as estadunidenses e as chinesas. Qual é a segunda maior grande empresa assim que tu tem agora, né? Que surgiu recentemente, de certa forma, no mercado. É a própria OpenAI. Então, o que tem eles, né? Eles basicamente criam vários serviços relacionados apenas à inteligência artificial. Então, tu tem o próprio ChatGPT, tu tem o OpenAI 5, que é meio que uma subdivisão de jogos deles. Tem o SearchGPT, que justamente faz esse trabalho de pesquisa na internet. Tu tem o OpenAI Codex, que é basicamente um código aberto que os desenvolvedores podem mexer. Tem o próprio GPT-o1, que é um dos modelos também de linguagem deles, mais específicos. Tu tem o próprio GPT-4, que é também um outro modelo. E tu tem agora também o Sora, que ele vai estar fazendo também a questão de geração de imagem. Então eles têm vários produtos para os consumidores disponível no mercado. O atual CEO deles é o Sam Altman. E esse cara, se tu vai ver na história da OpenAI, eles tinham até uma relação com o próprio Elon Musk, se eu não me engano ele era tipo um co-vice-diretor da empresa. Só que, claro, antes da popularização dessa empresa, ele acabou dando fora, então... Bom, infelizmente ou felizmente o Daniel acabou se empolgando, então eu tive que fazer alguns cortes para poder encaixar no tempo do vídeo aí, espero que entendam. E é isso que eu tinha para falar, assim, um pouco mais da parte do mercado mesmo. Eu vou deixar os outros também falarem um pouquinho aí. Obrigado por escutar. Olá, saúdo a todos, saúdo ao professor Agostini. Bom, meu nome é João Gabriel e agora, no final do vídeo, eu estou aqui para falar sobre os impactos do ChatGPT. Quando o ChatGPT veio a público ali por volta de 2022, ele teve um largo impacto na sociedade em diferentes áreas. O ChatGPT desencadeou uma era de inteligência artificial que agora estamos vivendo. Cada dia lança uma nova inteligência artificial, diversos aplicativos têm inteligência artificial já pronto dentro do próprio sistema, como o próprio WhatsApp recentemente, que teve ali a Meta AI, que aí no WhatsApp e no Instagram tu tem a disponibilidade de usar uma inteligência artificial. Então o ChatGPT foi o precursor de muitas IAs em diversos aplicativos em qualquer lugar que tu possa encontrar na internet. E desses impactos do ChatGPT, tivemos muitos impactos positivos e muitos impactos negativos. Eu gostaria de focar agora primeiro nos impactos negativos. Como o ChatGPT é uma ferramenta muito inteligente, acabou que muitos estudantes nos últimos anos acabou terceirizando quase todos os seus trabalhos, suas tarefas para o ChatGPT fazer. Principalmente ali na área da redação, toda hora ali no colégio alguém usava o ChatGPT para fazer a redação. Tanto que chegou um ponto que a minha professora batia o olho e já conseguia identificar o que era feito por IA e o que era feito por aluno. Esse uso indevido do ChatGPT na área da educação desencadeou até algumas leis proibindo o ChatGPT, inclusive tinha pessoas que estavam usando o ChatGPT para fazer os seus próprios TCCs na faculdade, então o ChatGPT causou muito assim na área da educação. Outro fator que o ChatGPT causou foi que muitas pessoas acabaram ficando viciadas em conversar com ele, porque ele poderia assumir a personalidade de qualquer pessoa, de qualquer
profissional. Então tinha muita gente que ficava tempos e tempos ali na IA conversando e conversando e acabavam não desenvolvendo uma socialização correta. Tanto que ano passado teve uma notícia de um garoto que acabou se matando porque ele tinha se apaixonado por uma inteligência artificial dessas daí da linhagem do ChatGPT. Ele se apaixonou porque ela era uma namorada, e aí quando ele, não sei se ele se tocou da realidade, ele acabou se matando. Em suma, o ChatGPT acabou matando o pensamento crítico de muitos estudantes e também afetando muito a parte da socialização. Mas como diz o ditado, algumas coisas ainda são flores, e ele teve impactos muito positivos também na questão da educação, porque através dele tu consegue ter muita ajuda para ter um estudo. Tu tem ali um mentor digital. Tu consegue, por exemplo, fazer uma atividade junto com ele, vai pedindo ajuda para ele, vai mostrando para ele o que tu tá com dificuldade em determinado assunto e ele vai te auxiliando. Outra área que ele ajudou muito foi na área da saúde. Ele ajudou muitos médicos a melhorar a questão do diagnóstico nos pacientes, na questão de identificar os problemas e conseguir achar soluções mais práticas e mais rápidas para resolver aquele problema. Além disso, o ChatGPT ajudou muito na automatização de tarefas, que acaba reduzindo o tempo perdido e aumentando a produtividade. Foi isso, eu quero agradecer a todos os meus parceiros que ajudaram a fazer esse vídeo. Quero agradecer a você aí que prestou atenção até o final. Foi isso e um ótimo dia.